Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Quero reiterar e reforçar o sentimento de privilégio que eu tenho por vestir essa camisa, por representar essas cores e esse escudo. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. O Vasco, a instituição Vasco da Gama tem uma história de lutas e lutas por valores e princípios que são princípios dos quais eu colaboro, dos quais eu defendo incontestavelmente. Então, quero dizer que é um privilégio, que o meu maior desejo é ter sucesso nesse momento de reconstrução, que é um momento complicado, um momento difícil da história do clube, mas que eu tenho certeza de que a gente vai atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Tá aí, pedido de desculpas do nosso treinador Maurício Barbieri. Claro que a gente vai resenhar sobre isso aqui. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. É claro que além da gente repercutir o pedido de desculpas aqui do Maurício Barbieri, quero trazer o Léo, que falou hoje lá na Vasco TV, além de dar total apoio aí ao Maurício Barbieri, queria destacar alguns pontos que ele colocou hoje na coletiva. Vamos trazer aqui um desabafo do Vanderlei Luxemburgo, e vou te explicar por que estou trazendo esse desabafo aqui do Vanderlei Luxemburgo. E claro, Barbieri pediu desculpa, mas a gente espera que o Vasco, diante do São Paulo, possa vir com algumas mudanças táticas, talvez de jogadores, de comportamentos. E aí eu queria trocar uma ideia aqui com vocês sobre Pedro Raul. Pedro Raul, porque eu vi um centroavante de um rival nosso jogar na quarta-feira e eu falei assim, cara, eu acho que o Maurício Barbieri tá pensando que o Pedro Raul é esse centroavante. Família vascaína, não sei se vocês vão concordar comigo. Vamos lá, vamos repercutir primeiro esse pedido de desculpas aí do Maurício Barbieri, porque eu vi muito torcedor do Vasco exaltando a atitude nas redes sociais e queria até saber a opinião de vocês. Cara, e não é porque eu tô com bronca do Maurício Barbieri, porque torço muito para que ele dê a volta por cima à frente do Vasco, porque se isso acontecer, eu sei que eu vou estar muito feliz e o Vasco caminhando bem aí no Campeonato Brasileiro, mas eu não achei nada demais. Mas nada demais mesmo, isso era o mínimo de um profissional, que seja treinador, diretor, jogador, que quer continuar no clube depois de uma declaração absurda. Absurda. Se o cara quer continuar ali dentro do clube, na instituição, é claro que você tem que fazer um pedido de desculpas. Agora, se não, faz igual o Vitor Pereira. Dá uma desculpa deslavada pro torcedor lá do Corinthians, pro diretor, e daqui a pouco acerta com o clube rival. Aí sim, pô. Agora, Maurício Barbieri, já que ele quer ter sequência, ele quer continuar no Vasco, era um mínimo, gente. A declaração foi muito pesada, pelo menos é a minha maneira de avaliar. Porque depois de uma derrota pro Santos, o cara falar o que ele falou, colocar a culpa no histórico. O Santos nunca caiu, mas poxa, olha o elenco do Santos, toda a dificuldade, já perderam de 3 pro Ituano, é um clube que tem várias carências também, um elenco que tem várias carências, e você colocar isso na mesa, eu achei absurdo. Então era o mínimo que eu esperava de um profissional que quer seguir à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, fazer isso. Então eu, pelo menos, não concordo com esses torcedores que exaltaram a atitude. Esse é o meu ponto de vista, queria saber até de vocês. Agora, o que realmente a gente espera do Maurício Barbieri é dentro de campo que ele possa fazer ajustes, o futebol do Vasco evoluir, porque a gente tem uma sequência muito difícil. E aí, cara, queria puxar um assunto com vocês sobre o Pedro Raul, porque é um jogador que está sendo muito criticado, né, pelos torcedores, por não conseguir render, participar das jogadas, fazer os gols. E aí, eu estava acompanhando ontem Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo, e vi o Tiquinho Soares jogar. E pegando a maneira que o Pedro Raul tá jogando no Vasco, de sair muito da área, e vendo que o Tiquinho estava fazendo ontem no Botafogo, eu falei, cara, o esquema de jogo do Maurício Barbieri é com o Tiquinho Soares. Porque mesmo com a altura, com a força física, é um cara que sabe fazer bem a capa do Batman, fazer o pivô, mas é um cara que se movimenta bem.
Ele tem um bom chute de fora da área, tem boa técnica, toca bem a bola. Então, eu acho que o esquema de jogo do Maurício Barbieri é pro Tiquinho Soares. E o Pedro Raul tá longe de ser esse centroavante, né, família vascaína? E você pegando o último trabalho do Maurício Barbieri à frente do RB Bragantino, ele tinha lá o Ítalo, né, um jogador que também é um centroavante de mobilidade, tem boa técnica, e também o Alejandro, né, aquele jogador que o RB comprou do Atlético Mineiro, também é um centroavante de movimentação. Ou seja, é um ajuste que, na minha visão, Maurício Barbieri vai ter que fazer com o Pedro Raul. Claro que ele vai ter que participar da fase defensiva, tem que ajudar a marcar, hoje todo jogador de linha tem que participar. Agora, quando o Vasco for propor o jogo, tá na fase ofensiva, a gente vai ter que arrumar um jeito de deixar o Pedro Raul mais dentro da área. Senão, irmão, você vai ficar irritado, eu vou ficar irritado, ou o Maurício Barbieri vai ter que ter um outro esquema, testar o Figueiredo, o Alex Teixeira por ali. Porque nas características do Pedro Raul, se continuar dessa maneira, tirando ele da área, tendo que participar aqui atrás, ficar difícil para ele, pelo menos na minha visão, porque Pedro Raul não é Tiquinho Soares, não sei se vocês concordam comigo. Vamos seguir o nosso vídeo, porque hoje também teve a coletiva do nosso capitão, que por sinal tá muito bem na bola, é um dos destaques do Vasco, inclusive contra o Santos, além de zagueiro, jogou de camisa 10, né? Porque parecia que ele tava armando as jogadas. Eu quero passar a declaração dele aqui de apoio ao treinador Maurício Barbieri, mas eu destaquei alguns pontos aqui interessantes pra gente trocar uma ideia. Se liga só. A primeira pergunta sobre a forma de jogar, a gente trabalha todo dia. O professor Barbieri é um cara muito inteligente e é um cara que tem os dois lados do treinador, que é o lado humano e o lado bom, taticamente, né, de fazer o desempenho em campo. E ele tem a forma dele de trabalhar, nós acreditamos na forma dele de trabalhar, a forma do que aquilo que ele passa pra gente. Está muito bem claro. Eu vejo equipes que também são campeãs jogando da mesma forma até o final do campeonato. Eu acho que isso não é mudar um jeito de jogar ou outro, não. A gente tem que ir na linha daquilo que o treinador pede, né, e buscar nós também fazer um desempenho que venha à altura daquilo que é recomendado para cada atleta. Tá aí, uma das preocupações que eu vinha tendo, e o Léo falou sobre isso nessa resposta, é a questão da relação treinador-jogador. Pelo fato do Maurício Barbieri nas coletivas, o elenco é jovem, é um processo, sempre tá pontuando essas questões e não falar sobre ele, esquema tático, erros, escolhas que ele possa vir a fazer que não estão dando certo. E o Léo falou, né, sobre isso, que os jogadores estão com o Maurício Barbieri, gostam do trabalho dele, confia nele e vão seguir juntos aí. Então isso é importante, porque esse relacionamento jogador-atleta precisa estar bem entrosado para funcionar, né, família vascaína. Um outro ponto que ele destacou aí, e eu não concordo muito, é que o Léo disse que tem várias equipes, né, que conquistam resultados, campeonatos que jogam da mesma forma, da primeira rodada até a última. Beleza, mas esse esquema tático, essa ideia de jogo, ela tá funcionando, né? Pode ser que em um determinado momento fique previsível e o treinador junto com os atletas tenha que fazer algum ajuste, mas está funcionando. As escolhas do Maurício Barbieri, a ideia de jogo dele não está funcionando. O Vasco não está bem. Então não dá para você continuar com a mesma ideia aqui da primeira rodada até a 38ª. Pelo menos é meu ponto de vista, então não concordo muito com o nosso capitão. Só que no finalzinho aí, ele faz, na minha visão, uma cobrança, claro, também para ele e para os atletas do Vasco. E basicamente, ele diz o seguinte, os jogadores têm que performar melhor, né, dentro do que está sendo proposto aí pelo nosso treinador. Basicamente é isso que ele disse. Então, o Barbieri tem as ideias, né, a forma de jogar, mas ele, na visão do Léo, acha que os atletas não estão jogando aquilo que pode. Também é um ponto de vista interessante, tá? Que tem essa cobrança interna, confiam no trabalho do Maurício Barbieri e acha que mais também uma questão de individualmente os jogadores não estar bem, é um ponto que eu não vou entrar nesse debate, posso deixar aqui minha opinião de fora de torcedor. Mas já que tem essa análise interna, também é um ponto interessante os jogadores entregarem mais, né, família vascaína? Então, deixa aí nos comentários se você concorda com essas declarações do nosso capitão, o Léo. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui um desabafo do Vanderlei Luxemburgo, porque eu acho interessante aí pra gente trazer pro nosso contexto, porque um dos pontos que o Maurício Barbieri sempre tá levantando, que o elenco do Vasco tem pouca experiência na Série A, e aí eu vejo esse desabafo do Vanderlei Luxemburgo, cara, eu acho muito interessante, porque experiência é o que não falta pro Corinthians, né? Um elenco que foi quarto colocado no ano passado, vice-campeão da Copa do Brasil e tá num momento terrível. Vamos ver esse desabafo aqui do Vanderlei. Vamos lá. Todo mundo espera uma mudança mais profunda e eu tenho esse elenco até julho. Não tem possibilidade nenhuma. Então, de repente, eu tenho que ter um controle de caminhar, fazendo as coisas com calma.
Eu digo que futebol não é uma ciência exata, todo mundo é uma ciência exata, né? Bota no tubo de sai um time de futebol, não é assim, tem que ter um pouco de paciência. O torcedor tem toda a razão, porque é um momento difícil do clube. Agora, eu estou aqui, tá certo? Vem todo um processo de torcida, ambiente emocional, mudanças, treinamento, uma série de coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo. Você tem que juntar essas coisas e vai juntando para poder criar uma situação. Ela não é fácil de ser gerida, a gente tem que ter calma para poder gerir. O que eu posso falar para você e para o torcedor do Corinthians é o seguinte: no final do ano nós vamos estar disputando lá em cima, não tem nenhuma dúvida disso aí, nenhuma dúvida disso aí. Tá aí, Maurício Barbieri pediu desculpas hoje pro torcedor, mas a gente quer ver resultado. É isso que o torcedor espera, né? Porque dentro dessas narrativas que o Maurício Barbieri cria, né? Questão de experiência, jogadores de Série B, processo, tem alguns clubes que vêm quebrando essa narrativa dele. E por exemplo, é o Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, porque tem muitos jogadores experientes, né? Cássio, Gil, Fagner, Fábio Santos, me ajudem aí, Roger Guedes, Yuri Alberto, apesar da idade, Paulinho, o Renato Augusto está machucado, quando voltar com certeza vai melhorar o nível técnico, mas é um time que tem muita dificuldade, porque tem muitos jogadores experientes, mas não tem jogadores de mobilidade lá de campo interessante, tem o Adson que é jovem também, então quebra nesse sentido uma das narrativas do Maurício Barbieri, que nem a experiência que o elenco do Corinthians tem, tá fazendo o time render. E um outro ponto que eu trago também, já falei aqui outras vezes, é o Cruzeiro, né, que ontem também fez uma bela partida fora de casa aí contra o Grêmio, dois times que estão voltando à elite do futebol brasileiro, e o Cruzeiro, cara, tem vários jogadores ali de Série B. Eu cito aqui, né, o Luciano Castan, o Felipe Machado, o Neto que faz ali a cabeça de área, tá faltando um 10 lá também pro Cruzeiro, cara. Henrique Dourado e Gilberto, eu sinceramente não acho melhor do que o Pedro Raul, com toda a dificuldade que o Pedro Raul tá tendo. E mesmo assim, o Cruzeiro tá performando melhor. Então, o ponto que eu quero colocar aqui é que todos os times têm dificuldades, tem jogadores que não têm tanta experiência, tem carências no elenco. Posso citar aqui, já que eu falei do Grêmio, tem o Luizito, tem bons jogadores, mas cadê os jogadores de velocidade? E o Renato foi numa coletiva polêmica falar isso. Se não chegar os jogadores de velocidade de lado, não me cobrem títulos. Não fiquem me perturbando. Então, o que eu quero aqui do Maurício Barbieri é que ele possa realmente entender, deixar de vaidade, tentar todas as alternativas que o elenco possa proporcionar para ele, que é o caso do Eric Marcos, do Orediano, jogar com 2 volantes e tentar o Alex Teixeira talvez de meia, que seja o 3 zagueiro que muita gente fala, um 4-4-2, tentar outras ideias, porque essa maneira de jogar, citei aqui no vídeo mais cedo, a eliminação pro ABC no dia 16 até o jogo contra o Grêmio são 60 dias, e o Vasco não evoluiu, o Vasco não mostrou alternativas. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma dificuldade. Então é isso que a gente cobra do Maurício Barbieri e fica aqui na torcida para que ele possa corrigir e dar a volta por cima. Pelo menos é assim a minha maneira de pensar. Quero saber o que vocês acham, família vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.